Olá, bem-vindos. No vídeo anterior nós abordamos a questão de como sequenciar baseado em critérios de setup. Nós vimos como criar uma matriz de setups definindo o atributo cor, imaginando que este primeiro sem trabalho fosse um processo de injeção plástica. Cada uma dessas operações com uma determinada cor, nós criamos no centro de trabalho uma matriz dando as preferências de que cor para que cor seria a melhor situação do ponto de vista de sequenciamento. Muito bem, no centro de trabalho associado ao GT, nós criamos esta matriz de preferências com os vários relacionamentos aqui entre as cores. Cada uma das operações a gente atribuiu a cor, que representa exatamente essas cores que nós estamos vendo aqui no gráfico gigante. E nós vimos naquele vídeo que o critério da matriz ele é muito sensível à sequência de data que foi obtida no primeiro processamento, que nós chamamos de primeiro forward, que é exatamente essa situação representada aqui neste gráfico gigante. Então, digamos que pela sequência de datas, a primeira operação que aparece na sequência aqui é uma de cor azul, que é esta primeira. Pela matriz do centro de trabalho, então nós vimos aqui pelo azul, que na sequência seria melhor o azul, porque representa 100%, e depois um laranja, lilás e o verde. Após o azul, o verde seria o preferencial, porque tem a maior redução. Muito bem, quando o sistema aplica um modelo da matriz, ele vai sempre criar um agrupamento baseado na primeira operação que apareceu na fila, conforme a sequência de data de entrega. Se esta primeira operação é uma que tem um atributo bom, nós tivemos sorte, porque a sequência de datas bateu exatamente com aquela cor clara, por exemplo. Mas nós poderíamos ter começado aqui esse sequenciamento com uma cor escura. Digamos que a cor escura fosse a primeira que eu tivesse que entregar para o cliente. Então, o critério da matriz ele é muito sensível à sequência de datas conforme este primeiro forward. Muito bem, se nós quisermos utilizar um modelo onde nós possamos especificar qual que é a sequência desejada dentro de um determinado período, independente da data de entrega, nós podemos usar um modelo disponível no Drummer que nós chamamos de prioridade. Como nós podemos fazer isso? Então, vamos imaginar que nesta situação aqui, eu queira sequenciar exatamente da seguinte forma. Primeiro a cor lilás, depois o verde, depois o laranja e, por fim, o azul. Então, veja, seria o contrário do que acontece aqui, né? Aqui, pela sequência de datas, ele está começando por um azul. Mas eu quero dizer que o azul é a última que tem que ser processada. São situações práticas que nós percebemos no dia a dia, que depende, por exemplo, da sequência do material que você utiliza. Às vezes você está fazendo um produto que você precisa fazer primeiro da dimensão menor para a dimensão maior, da largura menor para a largura maior, peso e assim por diante. Então são várias situações onde é desejável nós criarmos uma sequência de prioridades do ponto de vista de ordenação. Então vamos ver como que é possível criar este modelo de prioridade dentro do Drummer. Muito bem, o primeiro passo é nós definirmos no centro de trabalho que o critério desejado não é mais matriz. Agora eu quero usar um modelo da prioridade. Salvei aqui no centro de trabalho e em seguida eu tenho que especificar qual que é a prioridade desejada para cada um dos produtos, cada uma das operações que são processadas lá no centro de trabalho GT. Isso eu faço no roteiro. Então eu vou pegar primeiro o produto ou o componente A1-1. Este A1-1 na operação 10 que passa pelo GT, lá, cor lilás. Eu quero definir que esse deve ser o primeiro no meu sequenciamento, independente da data de entrega. Então na guia de redução de preparação eu vou usar este campo prioridade, que é um campo alfanumérico. Então eu devo criar uma sequência crescente, usando números, letras ou símbolos. Mas é importante que seja sempre uma sequência crescente. Então, como eu vou usar aqui nesse caso uma letra, eu vou atribuir a letra A, que é a primeira, à cor lilás. Muito bem, salvei aqui. Para o código A1-2, ele é de cor laranja é o terceiro na minha prioridade, então defini a letra C. Da mesma forma eu fiz para os outros. O 1 é cor verde, estabeleci que é o segundo que tem que ser processado. E por fim, o A1-3, que é o meu azul. Este azul eu vou definir então que é o último na sequência que eu desejo processar. Então ele possui a letra D.
Muito bem, então eu estabeleci uma sequência crescente de prioridades para todas as operações associadas a cada um dos itens que passam por aquele centro de trabalho. Vamos voltar aqui no gráfico de Gantt e vamos repetir o processamento agora, para nós termos essa posição do primeiro forward. Então vamos fazer aqui um processamento programado até o nivelamento, executo, dou um refresh, exatamente a posição que eu tinha. Quando eu solicito ao sistema para que faça agora a redução de preparação, vamos dar um refresh. Olha lá, pessoal, exatamente naquela sequência que eu tinha solicitado. Primeiro, ele processou todas as operações de cor lilás, que era a minha prioridade A. Na sequência, ele fez todas as verdes, todas as laranjas e todas as azuis. Percebam que as azuis elas ficaram no final, porque foi exatamente a lógica, a regra que eu criei usando o campo prioridade. E aqui nós temos o mesmo critério que também nós vimos lá na matriz. Se nós definirmos aqui no centro de trabalho um horizonte de agrupamento pura e simplesmente, o sistema ele tem essa tendência de jogar todas as operações e fazer o sequenciamento sempre utilizando um único recurso. Então nós podemos usar o mesmo campo duração ideal do agrupamento quando nós temos essa situação de mais de um recurso no centro de trabalho e nós queremos que o sistema faça essas quebras. Então eu posso adotar o mesmo critério que nós adotamos lá na matriz. Por exemplo, vamos definir uma duração ideal do agrupamento que representa, digamos, 10 dias de trabalho. 10 dias, 8 horas por dia, vamos colocar aqui no centro de trabalho uma duração ideal de 80 horas. Então vocês vão perceber que o resultado final vai ser uma quebra naqueles dois recursos. Vamos processar novamente. Efetuar aqui agora a redução de preparação e dar um refresh no gráfico de Gantt. Olha lá então. Ele fez exatamente aquela quebra, mas ele foi tentando montar aqueles agrupamentos. Chegou aqui, após esse verde, não cabia mais nada porque iria estourar aquele meu horizonte das 80 horas. Aí ele já montou um segundo agrupamento na sequência, no segundo recurso. Então continua no verde, no laranja e depois no final ele foi colocar as cores azuis, repartindo aqui nos dois recursos. Muito bem, então este é o critério de prioridade também disponível aí no Drummer, que pode ser usado para modelar esse tipo de situação. Às vezes você deve definir um critério que modifique a sequência de data de entrega, de tal forma que ele siga exatamente aquela sequência de prioridades que você definiu nas operações. Ok, pessoal? Então é mais uma possibilidade que o Drummer disponibiliza para que nós possamos fazer esse trabalho de otimização de sequenciamento por redução de setups. Então neste vídeo é isso e até a próxima.